Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para a nossa terceira aula da disciplina de Matemática para a Computação, certo? Espero que estejam gostando aí das aulas, espero que estejam gostando da disciplina, porque é uma disciplina muito importante. E espero também que estejam animados aí para a gente descobrir um pouco dos segredos da lógica, né? Essa lógica que muitas vezes não faz muita lógica, mas nós vamos descobrir aí que de repente isso tudo vai virar a nosso favor e as coisas vão começar a fazer sentido, certo? Então veja só, antes de começar a aula, eu tenho um aviso para passar para vocês, certo? Foi-se falado em alteração da data da avaliação para o dia 22 de junho, certo? Ou seja, passaria desse domingo para o próximo domingo. Só que essa alteração ela não foi efetivada, certo? Então, a avaliação não será realizada nesse domingo e não será realizada também no próximo. A instituição ela vai repassar para os alunos, vai fazer uma ampla divulgação do novo calendário de avaliações, certo? Então, desconsiderem o aviso, qualquer aviso que tenha sido dado em relação à adiação da prova do dia 15 para o dia 22, certo? Esse adiamento ele não está mais em vigor. O novo calendário de avaliações vai ser repassado para os alunos pela instituição em breve, ok? Então vamos lá. Como já é costume nas nossas aulas, nós vamos fazer aí uma breve revisão do que a gente viu na aula anterior. É bom dizer também que o conteúdo da aula 2 é extremamente importante para o entendimento do conteúdo da aula 3. Então nós vamos fazer essa continuidade aí, começando de uma revisão do que a gente viu na semana passada, certo? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre proposições, certo? Nós falamos que uma proposição é uma frase ou uma sentença que tem um sentido completo, ou seja, não precisa de um complemento. Ela por si só já diz alguma informação. Vamos ver um exemplo. A frase está chovendo. Ora, se eu digo que está chovendo, eu não preciso dizer mais nada para que essa informação seja entendida pelo receptor. Se eu digo está chovendo, você precisa perguntar alguma coisa para entender isso? Não, simplesmente está chovendo. Isso a gente pode dizer que é uma proposição, porque é uma frase que tem um sentido completo. Existem outras proposições que não têm um sentido completo. Por exemplo, a frase ele é o melhor. Quando eu digo ele é o melhor, existem várias perguntas que eu poderia fazer para completar o sentido dessa frase. Por exemplo, ele é o melhor o quê? Ou simplesmente eu poderia fazer a seguinte pergunta. Ele, quem? Quem é o melhor? Quem é o melhor em quê? Se eu disser que o Ronaldinho é o melhor jogador, beleza, já melhorou. Agora, se eu disser que o Ronaldinho é o melhor jogador de futebol, agora sim nós temos uma proposição, uma frase com sentido completo. Então nós temos que, sempre que estivermos estudando as proposições, as frases, as sentenças, nós devemos sempre atentar para a característica de, se ela tem um sentido completo, pode ser considerada uma proposição. Se ela não tem um sentido completo, ela não pode ser considerada uma proposição. Certo? Vamos ver mais o que a gente viu na aula passada. Nós falamos ainda sobre a diferença entre proposições simples e proposições compostas. Por exemplo, se está chovendo, então eu usarei guarda-chuva. Isso representa, isso expressa uma proposição composta. Por quê? É a junção de duas proposições. Está chovendo, logo eu usarei guarda-chuva. Se eu digo está chovendo, eu já tenho uma proposição. Se eu digo eu usarei guarda-chuva, eu tenho outra proposição. Agora, se eu junto as duas numa proposição só, ou seja, se eu junto duas proposições simples numa proposição composta, aí está diferente. Já tem um valor diferente. Se está chovendo, então eu usarei guarda-chuva. É um exemplo de proposição composta. Vamos continuar aqui com o que a gente viu na aula passada. Nós falamos também sobre o valor lógico de uma proposição. Nós dissemos que uma proposição, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, certo? Então, uma proposição, ela pode assumir dois valores e somente dois valores. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa.
Só que ela não pode ter dois valores ao mesmo tempo. Num determinado instante, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. O valor lógico de uma proposição, ele é determinado, certo? Por exemplo, se eu digo, hoje está chovendo, pode ser uma frase verdadeira. Se eu digo, hoje não está chovendo, também pode ser uma frase verdadeira. O valor lógico de uma proposição, ele vai ser definido de acordo com o contexto, certo? E vale também a gente lembrar que a verdade para o computador, ela é diferente da verdade para o ser humano. Por exemplo, vamos supor numa determinada situação em que um instituto de meteorologia está trabalhando com um software de simulação para prever o aparecimento de tornados, por exemplo. Então, na simulação feita no computador, pode ser repassada a informação para o computador de que está chovendo. Ou seja, para o programa, se está chovendo, ele vai disparar uma série de outras ações, certo? Então, para o computador, naquele momento, é verdade que está chovendo, ainda que esteja o maior sol lá fora, certo? Então, sempre vamos tentar abstrair a veracidade, o valor lógico das proposições de acordo com o que é expresso, com o que é comandado, como se fosse para um computador. Porque a verdade do computador é a verdade que a gente informa para ele. Se eu disser para o computador que porcos voam, ele vai passar o resto da vida dele achando que porcos voam, mesmo que a gente saiba que isso não acontece. Se eu disser para o computador que avião anda embaixo d'água, ele vai acreditar, porque o computador é uma máquina, como a gente viu na disciplina de computação básica, o computador é uma máquina que executa comandos enviados pelo ser humano. Então, tudo que a gente disser para o computador que é verdade, ele acredita. E todos os cálculos que o computador fizer serão baseados nas verdades lógicas que nós, seres humanos, passamos para eles, certo? Então, quando estivermos fazendo os exercícios, não vamos confundir a lógica do ser humano, do que a gente percebe no nosso mundo cotidiano, com a lógica que o computador entende, certo? Vamos continuar então. Nós estudamos ainda como representar as proposições. Nós falamos que as proposições compostas são representadas por letras maiúsculas e que as proposições simples são representadas por letras minúsculas, certo? Então veja só, quando você estiver expressando uma proposição, uma sentença lógica, quando você usar a letra minúscula, sugere-se que você está representando uma proposição simples. Quando você está representando uma proposição composta, que vai ser uma ou mais proposições ligadas, certo? Por conectivos lógicos, então a gente usa letras maiúsculas, certo? Vamos lá. Na aula passada, nós ainda falamos sobre quais os valores uma proposição pode assumir. Uma proposição pode assumir um valor num determinado momento. Ou seja, ou ela será verdadeira, ou ela será falsa, certo? E qualquer proposição, nesse tipo de lógica matemática que nós estamos estudando, ela tem apenas duas opções de valor para ser assumidos. Ou seja, ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Não tem uma terceira opção de valor, certo? Vamos seguir. Quando a gente fala em proposição composta, como sendo a junção de duas ou mais proposições simples, nós temos que pensar que, de alguma maneira, a gente tem que expressar que essas proposições estão conectadas, certo? Os elementos que a gente utiliza para conectar, para juntar, para agregar as proposições simples, são chamados de conectivos lógicos. Existem vários tipos de conectivos lógicos. Existe o conectivo de conjunção, disjunção, bicondicional e condicional. Nós vamos fazer uma breve revisão sobre cada um deles. Vamos lá. O conectivo da conjunção, também chamado de conectivo e, ele serve para expressar a junção de duas proposições, de maneira que as duas devem acontecer. Por exemplo, se eu digo chove e faz frio. Ou seja, aqui nós temos
duas proposições. A proposição chove e a proposição faz frio. Existe a possibilidade de chover e não fazer frio? Aqui no Tocantins existe. Existe a probabilidade de fazer frio sem estar chovendo? Lá no sul é possível. Agora, existe a possibilidade de chover e fazer frio ao mesmo tempo? Sim. E essa possibilidade é que está sendo expressa por essa proposição aqui. Ela está dizendo, chove e faz frio. Então, esse e que está sendo utilizado aqui, ó, é o conectivo lógico de conjunção, também chamado de conectivo e, que indica que, para que essa proposição composta seja verdadeira, as duas proposições que a compõem devem ser verdadeiras também. Então vamos ver aqui um exemplo do valor, de como determinar o valor lógico de uma conjunção. Por exemplo, se nós temos duas proposições P e Q, quaisquer, duas proposições quaisquer representadas por essas letras sentenciais P e Q. Então aqui estão os valores lógicos que podem ser assumidos por essas proposições, todas as combinações aqui. Então, se P é verdadeiro e Q também é verdadeiro, significa que as duas proposições são verdadeiras, então o valor lógico da conjunção será verdadeiro. Se nós dissermos que P é verdadeiro e que Q é falsa, ou seja, se nós dissermos que chove e que não faz frio, a proposição chove e faz frio não pode ser efetivada como uma proposição verdadeira, porque está chovendo, mas não está fazendo frio, certo? Então não pode ser considerada uma proposição verdadeira. Por isso ela assume o valor falso. Se não chove e está fazendo frio, ou seja, se P é falso e Q é verdadeiro, então, novamente, nós temos aí o valor lógico falso para a conjunção, porque para a conjunção é necessário que as duas proposições sejam verdadeiras para que a conjunção tenha valor lógico verdadeiro. Se nós dissermos que não está chovendo e nós dissermos também que não está fazendo frio, então significa o quê? Aí é que vai ser falso mesmo. Eu disse que está chovendo e disse que está fazendo frio também. Só que, na verdade, nem chove e nem faz frio. Significa que o que eu estou falando não é verdade. Se o que eu estou falando, que chove e faz frio, não é verdade, então a conjunção, nesse caso, vai assumir o valor falso também. Certo? Então, nós temos aí um exemplo simples, né, da utilização do conectivo e, ou conectivo de conjunção. Vamos ver o próximo conectivo aqui. Nós temos o conectivo da disjunção, também conhecido como ou. Por exemplo, eu ligo para minha mãe e pergunto, mãe, o que vai ter para jantar hoje? Ela diz, meu filho, ou pizza ou lasanha. Ou seja, me dei bem, né? Então, ou pizza ou lasanha. Tanto faz. Eu adoro os dois pratos. Então, quando ela diz ou pizza ou lasanha, uma das duas serve para que a proposição seja verdadeira. Vamos acompanhar aqui um exemplo. Pizza ou lasanha, tanto faz uma das duas. Então, para formar o valor lógico da disjunção, a gente verifica se a primeira proposição é verdadeira e a segunda também, ou seja, além de pizza tem lasanha, me dei melhor ainda, vai ser verdadeiro. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ou seja, tem pizza, mas não tem lasanha, não tem problema, verdadeiro. Se por um acaso a primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira, então o valor lógico da disjunção é verdadeiro, porque basta que uma das proposições seja verdadeiro para validar a disjunção. E se por um acaso não tiver nem pizza e nem lasanha, aí, coitado de mim, vou ficar com fome e a disjunção vai ser falso, o valor lógico vai ser falso. Por quê? Uma das duas tem que ser verdadeiro para validar. Se nenhuma das duas é verdadeira, então não tem como validar como verdadeira essa proposição P ou Q, certo? Então vamos lá. Se nenhuma das duas é verdadeira, então a disjunção vai assumir valor
falso. Nós temos ainda mais dois conectivos que são muito importantes. Esses outros dois conectivos são o condicional e o bicondicional. Esses dois conectivos são importantes, inclusive, para formar um determinado raciocínio lógico, certo? Um conjunto de proposições a gente pode dizer que é um argumento, certo? Ou ainda nós podemos dizer que um conjunto de proposições compõe uma fórmula bem formada, certo? Então essas fórmulas lógicas, esses argumentos, essas proposições, né, para a montagem dessas proposições, os conectivos são muito importantes. Dois dos principais conectivos são a conjunção, aliás, o condicional e o bicondicional. Vamos ver um pouquinho sobre eles agora. O condicional, ele expressa uma condição para que uma determinada proposição seja verdadeira. Ou a gente pode chamar o condicional de se, então. Por exemplo, se chove, então faz frio, certo? Então eu estou fazendo uma ligação aí de duas proposições através do condicional. Naquele exemplo da conjunção eu disse chove e faz frio, certo? Eu estou sendo imperativo ao dizer que chove e faz frio. Agora no condicional não. Eu estou dando uma chance para que as coisas aconteçam. Eu estou dizendo se chove, então faz frio. Tem uma leve diferença entre a conjunção e o condicional. Vamos acompanhar aqui como que a gente faz para montar o valor lógico do condicional. Então, se a primeira proposição é verdadeira e a segunda também é verdadeira, ou seja, se realmente chove e realmente faz frio, então o valor lógico da conjunção é totalmente verdadeiro, né? Certo? Agora, se eu estou dizendo que chove, mas não faz frio, significa que eu falei uma mentira. Eu disse que se chover, vai fazer frio. Está chovendo e não está fazendo frio, significa que o valor lógico da conjunção é falso. Se não está chovendo, se por um acaso a primeira proposição é falsa, não está chovendo, mas mesmo assim está fazendo frio, isso também representa uma verdade. Por quê? Porque a consequência foi verdadeira. Então, se o antecedente é falso e o consequente é verdadeiro, então o resultado do condicional é verdadeiro. Agora, se não está chovendo e também não está fazendo frio, significa que eu não falei mentira nenhuma. Por quê? Eu disse que se chover, vai fazer frio. Se chove, então faz frio. Agora eu não falei nada sobre o que acontece se não chover. Então, se não está chovendo, não sei o que vai acontecer. Mas se não está chovendo e não está fazendo frio, então eu posso assumir que ninguém pode dizer que eu não falei uma verdade. Então, por isso, se o antecedente é falso e o consequente também é falso, então quer dizer que o resultado do condicional é verdadeiro, certo? Então, o condicional, ele expressa uma condição no único sentido, no sentido do antecedente para o consequente, certo? Agora, existe um outro conectivo que é o bicondicional. O bicondicional é um pouquinho mais complexo, vamos ver aqui. O bicondicional, também chamado de se e somente se, ele expressa uma condição para os dois sentidos, ou seja, tanto no sentido do antecedente para o consequente, quanto no sentido do consequente para o antecedente. Por exemplo, fará frio se e somente se chover. Ou seja, essa condição ela está sendo expressa nos dois sentidos. Só faz frio se chover e certamente se chover vai fazer frio. Certo? Então vamos ver aqui como a gente faz para compor o valor lógico do bicondicional. Para o bicondicional, significa que se a primeira proposição é verdadeira, ou seja, se choveu e fez frio, então o valor lógico é verdadeiro. Se por um acaso choveu e não fez frio, significa que o bicondicional não está plenamente satisfeito. Se por um acaso não choveu e está fazendo frio, então quer dizer que alguma coisa do que eu falei está errado, porque eu disse que só faz frio se chover, e eu disse que se chover certamente faz frio. E se não choveu e está fazendo frio, então
tem alguma coisa errada no que eu disse, o valor lógico do bicondicional é falso. Se por um acaso não choveu, significa que não pode fazer frio. Se não choveu e não está fazendo frio, então o que eu falei é uma verdade, certo? Então esses são os conectivos. Além dos conectivos, nós ainda temos a negação. A negação também é importante. Vamos ver aqui o que significa a negação. A negação de uma proposição que pode ser representada pelo símbolo til ou por um apóstrofo depois da letra sentencial, ela indica que se uma determinada proposição é verdadeira, a sua negação será falsa. Se uma proposição é falsa, a sua negação será verdadeira. Certo? Então a negação diz isso. Se eu digo que está chovendo, a negação significa que não está chovendo. Se eu digo que não faz sol hoje, a negação disso diz que faz sol hoje. Certo? Então a negação ela expressa o contrário. Ok? Então vamos ver o que a gente tem para a aula de hoje. Um dos objetivos da aula de hoje é falar sobre as tabelas verdade. Nós vamos falar sobre a importância da tabela verdade e sobre como montar uma tabela verdade, para que ela serve. Nós também vamos falar sobre como determinar o valor lógico de proposições compostas, certo? Nós vamos trabalhar com proposições compostas de várias outras proposições simples e ver como que a gente pode fazer, usando uma tabela verdade, para determinar o valor lógico de uma proposição. Nós vamos falar também sobre tautologias e contradições. Nós vamos aprender a reconhecer uma tautologia e uma contradição quando nós nos depararmos com uma. Certo? Então vamos ver o que a aula de hoje nos espera. Então nós temos aqui duas proposições compostas. Certo? A primeira proposição ela é composta por duas proposições simples, nesse caso P e Q, ligadas por um único conectivo, certo? Nesse caso aqui, uma conjunção. A segunda proposição que nós temos aqui, ela diz, se P e Q, então R. Ou seja, nós temos aqui, ó, dois conectivos, certo? Então, qual a diferença entre determinar o valor lógico de uma proposição composta que tem apenas um conectivo e uma que tem vários conectivos, certo? Assim como as operações matemáticas, as proposições, os conectivos lógicos, eles têm uma ordem de precedência. Ou seja, vamos relembrar lá da matemática. Se eu tenho uma soma e uma multiplicação, 2 vezes 5 mais 3, qual o resultado disso? Qual operador eu vou executar primeiro? O de multiplicação ou de soma? Nesse caso vai ser o de multiplicação. Então 2 vezes 3, 10, mais 5, 15. Então é diferente de 2 vezes 3 mais 5, certo? Então tem diferença. Nos conectivos lógicos também existe essa precedência. Vamos ver aqui o que determina essa precedência, certo? Olha, tem vários conectivos numa mesma proposição. Nesse caso aqui, ó, temos o conectivo e, o conectivo ou, um outro conectivo e um conectivo condicional. Então, nesse caso aqui, ó, se P e Q, ou P e Q, então R, certo? Essa é uma proposição composta por vários condicionais, certo? Como que eu determino o valor lógico de uma proposição composta sem saber qual operador eu vou executar primeiro, certo? Qual desses operadores eu vou executar primeiro? A conjunção, a disjunção ou o condicional, certo? Então, os vários operadores, os vários conectivos, eles vão determinar valores lógicos diferentes para uma proposição composta. Por exemplo, P e Q é diferente de P ou Q. E também é diferente de se P, então Q. Certo? Então, a ordem em que esses conectivos são aplicados determina no valor lógico final da proposição. Por isso que foi estabelecida uma ordem de
precedência, certo? Então vamos acompanhar aqui a ordem de precedência para esses conectivos. Então, o principal, o que deve ser efetuado primeiro é a negação. Em seguida, a conjunção ou disjunção, certo? A conjunção e a disjunção, ou seja, e ou, eles têm a mesma precedência. Nesse caso, faz o que aparecer primeiro. O condicional vem na sequência e o bicondicional é o que tem menor precedência, certo? Então, essa ordem é a ordem que deve ser seguida na hora de aplicar os conectivos lógicos, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos P e Q ou P e Q. Nesse caso, nós vamos executar primeiro, né, o que está sempre dentro dos parênteses. Assim como na matemática, os conectivos lógicos que estiverem entre parênteses serão os primeiros a serem executados. Nesse caso aí, nós temos que verificar as possibilidades para todas as proposições que estão dentro dos parênteses. Depois, vamos aplicar o conectivo que estiver dentro do parêntese. E depois, nós vamos pegar o resultado do valor lógico disso e aplicar o conectivo principal, certo? Então, essa seria a ordem. Vamos ver aqui um outro exemplo. Nós temos P e Q, se P e Q, então R. Então, nesse caso, novamente, vamos resolver o que está dentro do parêntese, certo? Depois de resolver o que está dentro dos parênteses, nós vamos pegar o resultado disso e aplicar o conectivo principal, certo? Agora vejamos o seguinte. Nós temos aqui uma proposição que não está entre parênteses, certo? Então veja só. Nós temos P e não que, certo? Isso aqui significa não que. Para saber o valor da negação de que, eu tenho primeiro que ter o valor de que, certo? Então essa proposição aqui, ó, ela pode ser reescrita da seguinte maneira: P e Q negado. Da mesma maneira, nós podemos ver aqui, ó, onde não tem parêntese, a diferença entre os conectivos de conjunção e condicional, certo? Primeiro eu vou resolver o que está. É a mesma coisa de dizer se P e Q, então R colocando entre parênteses, certo? Então, o ideal é sempre usar parênteses para determinar a precedência, certo? E para que a gente não se confunda, seria bom também sempre você reescrever as proposições aplicando os parênteses nos lugares corretos para não deixar dúvidas sobre qual conectivo deve ser aplicado primeiro, certo? Então a gente falou aqui em conectivo principal. O que seria esse conectivo principal? Numa proposição, a gente sabe que podem ter diversos conectivos, certo? Esses diversos conectivos, eles têm uma ordem de precedência. O conectivo considerado principal em uma proposição é aquele que será o último a ser aplicado, certo? Por exemplo, nós temos aqui P e Q, então R. Nesse caso, o condicional é o conectivo principal. Por quê? Porque isso aqui não tem que ser resolvido primeiro. A conjunção ela é feita primeiro e o condicional é feito depois, porque a conjunção tem maior precedência, certo? Então, o último a ser aplicado é chamado de conectivo principal, certo? Então, nós já sabemos agora como determinar o valor lógico, né? Qual a ordem dos conectivos que devem ser aplicados para determinar o valor lógico de uma proposição. Agora, como que a gente determina esse valor? Como que a gente monta isso para chegar no valor final de uma proposição? Vamos acompanhar aqui. Uma das maneiras de determinar o valor lógico de uma proposição é utilizando uma tabela verdade, ou seja, um dos objetivos da tabela verdade é justamente
determinar o valor lógico de uma proposição composta, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar uma proposição composta, dividi-la em proposições mais simples e verificar o valor de cada subproposição que a gente conseguiu decompor e ver qual vai ser o valor lógico final, certo? Vamos ver aqui como que isso acontece. Então, a montagem da tabela verdade, ela é baseada nas proposições simples e compostas que compõem uma determinada fórmula, certo? Nós comentamos que uma fórmula, uma sentença, pode ser composta por várias proposições. Vamos ver como que isso acontece. Por exemplo, se nós temos aqui a proposição P ou R, certo? Em primeiro lugar, a gente deve representar, certo, todos os valores possíveis, todas as combinações possíveis para P e R. Nesse caso aqui, nós temos duas proposições simples formando uma proposição composta, certo? Depois disso, nós vamos pegar a cada valor, certo? A cada combinação e determinar o valor lógico da proposição composta baseado na combinação de valores das proposições simples. Por exemplo, P e R, P ou R. Se P é verdadeiro e R é verdadeiro, então P ou R é verdade. Da mesma maneira, se P é verdadeiro e R ou R é falso, então P ou R é verdadeiro, porque é uma disjunção. Se P é falso e R é verdadeiro, P ou R é verdadeiro. Já no último caso, se P é falso e R é falso, então o valor da disjunção é falso. Ou seja, qual que é o principal objetivo da aula de hoje? Da gente aprender a trabalhar com a tabela verdade. Até a aula passada, esse trabalho aqui, esse exemplo, a gente já tinha trabalhado com ele. Só que a gente tinha feito exemplos que incluíam apenas uma proposição, certo? Um conectivo lógico. Vamos ver se a gente consegue aqui trabalhar com mais de um conectivo lógico? Vamos lá. Né? Nós vamos ver aqui. Nós temos, nesse caso, além da conjunção, nós temos uma negação. Ou seja, nós temos P e não R. Ou nós temos P e R negado. Vamos ver como é que a gente monta a tabela verdade para esse exemplo aqui. Então vejamos. Primeiro, a gente vai determinar quais os valores lógicos que cada uma das proposições pode assumir, estabelecendo as combinações, certo? Ó, da mesma maneira que a gente fez no exemplo anterior e da mesma maneira que a gente fez na aula passada. Agora, nós temos aqui o valor de R, certo? Nós temos aqui os valores lógicos possíveis para R, certo? Então, nós vamos trabalhar agora na construção do R negado, ou seja, do não R, sendo que se R é verdadeiro, não R será falso. Onde R é falso, não R será verdadeiro, certo? Esse processo se repete até o final. Agora nós vamos representar aqui a proposição na sua forma completa, certo? Ó, P e não R. Então, P e não R. Se P é falso e se P é verdadeiro e não R é falso, então o resultado é falso. Se P é verdadeiro e não R é verdadeiro, então P e não R é verdadeiro. Se P é falso e não R é falso, então P e não R será falso. No último exemplo, na última linha, se P é falso e não R é verdadeiro, então o resultado da conjunção de P e não R será falso.
Então, veja só. Vocês puderam observar aí que no primeiro exemplo tinha apenas 3 colunas. Era a coluna para P, uma coluna para Q e uma coluna para P ou Q. Certo? No segundo exemplo, já tinham 4 colunas. Uma coluna para P, uma coluna para R, uma coluna para não R e uma coluna para P e não R. Quantas colunas podem ter numa tabela verdade? Podem ter várias colunas. Quantas colunas forem necessárias para compor a fórmula que está sendo expressada, certo? Em geral, o número de colunas que compõem uma tabela verdade, ou seja, na vertical, o número de colunas que compõem uma tabela verdade será determinado pela quantidade de conectivos lógicos que são utilizados na fórmula, certo? E o número de linhas da tabela verdade vai ser determinado pela quantidade de proposições que compõem uma fórmula. Vamos ver aqui um exemplo. Então, veja só. Nós temos aqui a fórmula. Se P e R, então Q. Certo? Nós temos se P e R, então Q. Então, nesse caso aí, o que a gente pode extrair disso? Nós teremos que ter aqui uma coluna para os valores possíveis da proposição P. Nós teremos aqui uma coluna para os valores possíveis da proposição R. E nós teremos aqui uma coluna para os valores possíveis da proposição Q, certo? Então, nesse exemplo, nós temos 3 proposições, P, R e Q, certo? Para a gente determinar todos os valores lógicos possíveis de P e R, então Q, nós temos que analisar todas as combinações possíveis entre os valores lógicos que podem ser assumidos por essas 3 proposições. Por isso, nós temos aqui essas 8 linhas. Quais são essas 8 linhas? Nós temos uma linha para representar um caso em que todas as proposições sejam verdadeiras. Nós temos uma linha para representar um caso que as 2 primeiras são verdadeiras e a última é falsa. Nós temos um caso para expressar que uma é verdadeira, a segunda é falsa e a última é verdadeira. Nós temos um outro caso para especificar que a primeira é verdadeira e as 2 últimas são falsas. Nós temos um caso para especificar que a primeira é falsa e as 2 últimas são verdadeiras. Nós temos ainda mais 3 casos possíveis aqui, certo? Então, o número de colunas depende dos conectivos. O número de linhas depende das proposições simples. Ou basta simplesmente você observar quantas letras sentenciais tem numa proposição ou numa fórmula, certo? Então, se tem P, Q e R, essa tabela terá 8 linhas. Se tem P e Q, essa tabela verdade terá 4 linhas, certo? Por quê? Porque é o número de combinações suficientes para representar todas as possibilidades de valores lógicos para essa determinada proposição. Vamos acompanhar aqui. Nós teremos ainda uma coluna para representar a primeira parte da proposição, que seria P e R, certo? Relativas a esse conectivo aqui, o conectivo da conjunção. E nós temos ainda uma outra coluna para determinar o valor lógico do conectivo condicional, certo? O valor lógico do conectivo condicional baseado nos valores lógicos das colunas anteriores. Por exemplo, se P e R é verdadeiro, se P e R é verdadeiro e Q é verdadeiro, então P e R, então Q será verdadeiro, certo? Então, utilizando a tabela verdade, a gente consegue montar
passo a passo a composição do valor lógico de uma proposição composta, certo? A gente consegue montar passo a passo e cada um desses valores lógicos, cada um desses conectivos vai ser aplicado para montar uma determinada coluna de acordo com o que a gente viu aqui anteriormente, certo? Combinado? Fechou. Então vamos ver aqui uma regrinha básica para determinar o número de linhas. Vamos supor que N seja o número de proposições que compõem uma determinada fórmula, ou seja, N o número de letras sentenciais usados para expressar uma determinada proposição composta, certo? O número de linhas que irá compor a tabela verdade será 2 elevado a n, certo? 2 elevado a n representa o número de combinações possíveis para representar todas as possibilidades de valores lógicos das proposições simples que irão compor uma proposição composta. Por exemplo, se nós temos duas letras sentenciais, P e Q, então nós vamos precisar de 2 elevado a 2, que são 4 linhas. Se forem 3 letras sentenciais, P, Q e R, então nós vamos precisar de 8 linhas. Por quê? 2 elevado a 3 são 8. Se nós temos 4 letras sentenciais, P, Q, R e X, então nós precisaremos de quantas linhas? Nós precisaremos de 16 linhas, porque 2 elevado a 4 são 16. Esse representa o número total de possibilidades de valores lógicos para cada proposição simples, para que elas possam assumir, para a gente poder aplicar os conectivos lógicos e chegar ao valor lógico final da proposição, certo? Então, pessoal, esse é o recado da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante aí. Lembrando do aviso em relação à avaliação, certo? O novo calendário de avaliações será divulgado, certo? Para vocês aí. Então, a prova foi adiada. Foi avisado que seria adiada para o dia 22, mas esse adiamento não foi confirmado, certo? Esse adiamento não está confirmado. Então, nós iremos divulgar o calendário de avaliações para vocês. Fechado? Então vamos ver o que a gente passou aqui na aula de hoje. Aliás, ainda temos mais alguma coisa aqui para dizer, né? Vejamos só. Nós vimos que o valor lógico de uma proposição pode ser verdadeiro ou falso, certo? E que uma proposição composta, ela pode assumir valores verdadeiros ou falsos, dependendo dos valores lógicos das proposições e dos conectivos que estão sendo utilizados, certo? Vamos revisar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui nessa proposição, nós temos uma grande sequência de valores verdadeiros e apenas um valor falso, certo? Significa o quê? Significa que essa proposição, ela pode assumir os valores lógicos verdadeiro ou falso, certo? Agora, existem algumas proposições que sempre vão ter valores lógicos verdadeiros, certo? Sempre serão verdadeiros. Por exemplo, se eu digo P ou não P. Quando P for verdadeiro, não P será falso. Quando P for falso, não P será verdadeiro. Como é uma disjunção, sempre um deles vai ser verdadeiro. Então, isso eu chamo de tautologia. O que é uma tautologia? É uma fórmula que é verdadeira para todas as possibilidades, certo? Ela sempre será verdadeira. Agora, existe um tipo de proposição, um tipo de fórmula, que sempre é falso, certo? Sempre vai ser falso. Por exemplo, P e não P. Ora, se P for verdadeiro, não P será falso. Como a conjunção determina que os dois têm que ser verdadeiros para formar uma verdade, então P e não P será sempre falso. Uma proposição, uma fórmula que tem valor sempre falso, ela é chamada de contradição, certo? Então,
A tautologia representa uma fórmula sempre verdadeira e a contradição representa uma fórmula sempre falsa, certo? Agora sim, acabou tudo que a gente tinha para falar na aula de hoje. E nós vimos na aula de hoje o quê? Nós falamos sobre a ordem de precedência dos conectivos lógicos, certo? Nós determinamos que primeiro se executa a negação, depois conjunção ou disjunção e na sequência condicional e bicondicional, certo? Nós falamos ainda sobre as tabelas verdades, né? Como montar uma tabela verdade para resolver proposições lógicas, para determinar valores lógicos de proposições compostas, certo? E a precedência dos operadores lógicos para compor as tabelas verdades. Nós falamos ainda sobre o valor lógico das proposições compostas, baseado na montagem das tabelas verdades, e falamos ainda sobre o que é uma tautologia e uma contradição, certo? Então eu vou lançar um desafio para vocês. Façam os exercícios da apostila, busquem opções para tentarem reconhecer, para tentarem montar proposições que são tautologias ou que são contradições, certo? Sempre tentar reconhecer uma tautologia ou uma contradição. Num determinado momento, vocês vão ficar tão craques nisso aí, que só de olhar da proposição, sem montar a tabela verdade, vocês já vão determinar se é tautologia ou contradição, ou ainda nenhum dos dois. Certo, pessoal? Boa noite para vocês, boa aula, e aguardo aí as dúvidas e sugestões no portal. Um abraço.